tempo. Portanto, não, eu ia fazer um bocadinho diferente. Até porque é o convidado da área do Porto e espera-se o meu aliado. Eu podia dar um bocadinho mais tempo e podia, para além de responder à questão de porquê, como é que se está a apostar em termos de eventos críticos como fator de desenvolvimento do Conselho, mais duas questões. Uma é que projetos é que utilizam essa aposta em Paredes e também como é que vê esta questão hoje na área do Porto e da região, temos as principais infraestruturas que estão realizadas. Como é que vê a importância da cooperação intermunicipal para a competitividade de cada um, mas também de todos? Muito bom dia. Em primeiro lugar, uma saudação ao Sr. Presidente da Câmara de São João da Madeira e aos restantes colegas, assim como a todos os presentes. Nós começamos a trabalhar nas indústrias criativas em 2005 e começamos por uma percepção, eventualmente aquela mensagem que vem do futuro, que o Sr. Presidente da Câmara de São João da Madeira se referia, trouxe-nos até nós a percepção de que havia algo necessariamente urgente a fazer no território e na atividade económica com uma relação muito íntima com a capacitação do território. Nós sabíamos, tínhamos essa percepção, íamos avaliando, íamos vendo o que outros faziam, principalmente fora do nosso país, e passamos da percepção ao diagnóstico. No diagnóstico que fizemos, nós comparamos a nossa realidade territorial, a nossa relação com a área metropolitana do Porto, principalmente no domínio da mobilidade, nos chamados movimentos pendulares. Nós avaliamos a atividade económica e avaliamos a capacitação da população. Desde logo chegamos à conclusão que tínhamos, numa análise SWOT, muitas ameaças pela frente e, sem dúvida nenhuma, muitas fraquezas. Em 2005, nós tínhamos 1.268 fábricas de móveis. Pode ser surpreendente para muitos dos presentes, mas é verdade. Devidamente identificadas, 1.268 unidades de produção de mobiliário. Só para conhecimento vosso, em outubro do ano passado, na última contagem, já só eram 871. E este dado, que nasceu de uma percepção, que passou por um diagnóstico, depressa demais se transformou numa realidade. E invariavelmente foi identificada a perda de competitividade de um setor que, apesar de tecnologicamente muito bem preparado, não tinha armas, não tinha e dificilmente as terá, se não fizer um percurso, não deixa de ser comum ao país, de inovação e de recuperar algum tempo perdido. Nós identificamos já em 2005 que o design era uma das grandes oportunidades e um dos grandes fatores diferenciadores. Porquê? Porque as nossas fábricas têm as mesmas máquinas que os seus competidores europeus, as nossas fábricas usam as mesmas matérias-primas que nem sequer têm origem, a maior parte delas, na Europa, as nossas fábricas têm acesso à mesma formação profissional, com uma agravante, ou melhor, com uma vantagem de, em Paredes, termos o único centro de formação profissional do setor, e, portanto, havia aqui que fazer uma reflexão sobre o futuro deste território e, principalmente, porque, do ponto de vista económico, a indústria do mobiliário assumia e assume uma preponderância tão grande que nós não podemos planear o que quer que seja do ponto de vista socioeconómico sem observarmos as características específicas do mobiliário. Bom, o que nós fizemos foi estudar a cadeia de valor e chegamos à conclusão que em Paredes temos a primeira transformação, a segunda transformação, já temos empresas que dominam o retalho, que dominam a cadeia de valor junto do consumidor, temos serviço de pós-venda, temos manutenção industrial, temos áreas específicas desta indústria, faltando apenas uma. Faltava apenas a componente do design, a componente da inovação pelo design, a componente da criatividade. E então chegamos muito depressa à conclusão que, tendo nós uma indústria forte, tecnologicamente e do ponto de vista da capacidade industrial, muito significativa, porque é que a nossa indústria não tinha o fator diferenciador, esse sim, nos mercados internacionais, que é claramente o grande objetivo de qualquer empresa. Bom, e daí, até se desenhar o projeto que temos hoje em curso, não foram 2 dias, foram antes, pelo contrário, 2 anos, porque nós construímos
este projeto debaixo de algumas premissas. Desde logo porque não podia ser um projeto que ultrapassasse a questão da capacidade industrial que tínhamos no território. Ou seja, não sonhar demasiado alto. Desenvolver um projeto à dimensão e do que necessitamos no território. Desde logo, pensar este projeto na lógica da existência de tradição. Eu não acredito em indústrias criativas se estas não estiverem assentes numa tradição local. O que é que isto quer dizer? Não funcionaria de certeza um projeto de indústrias criativas de calçado em Paredes, porque em Paredes não há atividade económica para alavancar a criatividade específica do calçado. Da mesma forma que tenho sérias dúvidas que no mobiliário tenham tanto sucesso fora de Paredes como certamente Paredes. E portanto a questão da tradição, a questão da herança histórica é absolutamente fundamental para que um projeto com estas características tenha sucesso. Desde logo identificamos uma relação próxima, necessariamente próxima, com a indústria, porque sem a perspectiva de resultarem bens transacionáveis, sem uma perspectiva de criatividade se transformar em negócios, também não há lugar propriamente dito a um projeto de indústrias criativas. Sou também muito crítico e fico particularmente satisfeito, até porque conheço o exemplo de Santa Maria da Feira, fico satisfeito que a aposta na cultura enquanto atividade criativa gera negócios. Fico satisfeito que a aposta na cultura gera negócios, dizia eu. E isto é absolutamente fundamental, porque nós não podemos confundir indústrias criativas com programação cultural do curto. Nós temos que interpretar as indústrias criativas sempre na perspectiva de criar atividade económica, seja no teatro, seja no teatro de rua, seja nas artes plásticas, seja no calçado, seja no mobiliário. As indústrias criativas são um fator, ou devem ser um fator, de melhoria da competitividade daquilo que nós já temos e que pode perfeitamente sofrer ou ver revisto num upgrade na sua capacidade competitiva. Bom, como é que nós fizemos isto? Nós desenhamos um projeto e estudamos vários projetos de indústrias criativas, um pouco por todo o mundo, para perceber qual é que seria o modelo adaptável ao nosso território. E desde logo chegamos a uma outra conclusão. Os níveis de qualificação da população não são compatíveis, muitas vezes, com o desenho de projetos de indústrias criativas como nós as entendemos. Nós estamos a falar, e permitam-me que fale nestes termos, nós estamos a falar para uma plateia que já tem sensibilidade para as indústrias criativas, mas a verdade é que a generalidade da população não tem esta sensibilidade. E se me permitirem aqui um exemplo um pouco forçado, eu acredito que as indústrias criativas estão hoje para a indústria portuguesa na mesma linha do PEDIP na década de 80 para a indústria transformadora. Recordam-se certamente que o PEDIP na década de 80, no final da década de 80, início da década de 90, contribuiu para uma industrialização e para uma melhoria dos níveis tecnológicos da nossa indústria. Pois eu acredito que o modelo das indústrias criativas e a sua relação com a indústria podem efetivamente resultar numa nova fase, numa nova geração de competitividade empresarial. E, portanto, nós tínhamos desde logo um problema muito grave em Paredes. Nós tínhamos em 2005 uma taxa de abandono no nono ano de escolaridade de 43%. E, portanto, percebemos que se nós não envolvêssemos as escolas, se não fizéssemos um trabalho de casa, daí, ou seja, de 2005 a 10 anos, a 2015, que é essa a nossa perspectiva, nós não teríamos sequer público para entender a importância da competitividade pela via da inovação, pela via da criatividade, pura e simplesmente porque o público conteúdo ser o mesmo e porque os jovens com 15 anos, daí a 10 anos terão 25 e estarão a querer entrar em empresas que não têm agenda de criatividade e nem sequer a mão de obra estará alinhada com essa agenda da criatividade e da inovação. E, portanto, nós tivemos de construir uma agenda de criatividade, que é um projeto que já vou explicar, mas, sobretudo, e em paralelo, tivemos de alavancar uma política de reduzir drasticamente o abandono no nono ano de escolaridade, de apostar nos 12 anos de escolaridade com perspectiva de médio e longo prazo, na expectativa
de que na relação deste projeto com a escola nós possamos começar a trabalhar a modificação de mentalidades e a alteração de perspectivas do trabalhador industrial das próximas décadas, que tem forçosamente que estar alinhado com esta agenda de criatividade. Só uma nota de rodapé: nós conseguimos no início deste ano letivo, fruto deste trabalho, uma taxa de abandono no nono ano de escolaridade de 0, ou seja, de 2005 a 2011, nós conseguimos reduzir de 43% para 0. E, portanto, estamos convencidos que o processo vai, com certeza, decorrer bem. Bom, como é que nós estruturamos isto? Nós dividimos a nossa intervenção em 3 áreas: cidade criativa, Art on Shares, que é sobretudo um programa cultural e de dinamização do design, e a fábrica do design. A cidade criativa ocupa-se da regeneração urbana, ocupa-se da criação de espaços de incubação de empresas de base de design e de arquitetura, e responsabilizar-se-á também pela construção do novo auditório, que não deixará de ser um auditório multiusos, ou seja, não é uma vertente clássica do auditório, é um espaço que permitirá organizar exposições, porque a bancada, o espaço de sentar, não é fixo e, portanto, será certamente um espaço multiusos. A cidade criativa ocupar-se-á também da requalificação de 11 ruas na cidade de Paredes, reduzindo todas as barreiras arquitetónicas. São as últimas 11 ruas que faltam requalificar no núcleo central da cidade de Paredes. Ocupar-se-á também da construção e dinamização de um centro de arte pública, que é, sem dúvida, o projeto mais polémico da nossa intervenção urbana, porque, como sabem, a arte pública em Portugal nem sempre é bem entendida, e também é certo que os artistas de arte pública nem sempre têm uma perspectiva pedagógica do espaço urbano, mas nós decidimos, apesar de tudo, juntar os melhores artistas portugueses de arte pública por uma razão muito simples. A cidade de Paredes, e isto é absolutamente fundamental para quem quiser desenvolver e entender as indústrias criativas em cidades médias. A cidade de Paredes é uma cidade absolutamente normal em relação às cidades portuguesas. Não tem centro histórico. É uma cidade que padece de todos os males que a construção civil em Portugal promoveu nas décadas de 80 e de 90. E, portanto, permitam-me até, com uma certa humildade, dizer-vos que a cidade de Paredes, em alguns aspectos, é uma cidade vulgar. E, infelizmente, este é um cenário que muitas cidades em Portugal têm. São cidades vulgares. E se nós não tivermos a humildade de reconhecer isto, dificilmente teremos a capacidade de desenhar políticas que, efetivamente, transformem o espaço urbano. Aquilo que nós estamos a fazer na cidade é fazer com que ela seja diferente, fazer com que ela seja atrativa. É indiscutível que os criativos gostam de morar e de trabalhar em espaços que sejam dinâmicos, que sejam acolhedores e que tenham características de modernidade. E por isso o Circuito de Arte Pública visa dotar a cidade da atratividade e do rasgo para com a situação atual e transformar a cidade num polo de atratividade e confortável para todos aqueles que querem rasgar o futuro e que não se reveem no conformismo e no conservadorismo do nosso país e das nossas cidades. Eu costumo dizer que o nosso objetivo é colocar a cidade in, e dessa forma, se acrescentarmos o in ao vulgar, transformar a cidade numa cidade invulgar. É esse o objetivo, é isso que cada cidade deve procurar, principalmente porque as nossas cidades, como vos disse, são cidades que padeceram muito de um imobiliário absolutamente irresponsável e sem consciência nas décadas de 80 e de 90, e a nossa não é diferente. Desde logo, vou terminar muito rapidamente a explicar-vos que o Art on Shares é o projeto que vai fazer a ponte com a indústria. Nós temos um conjunto de iniciativas e a nossa participação aqui é de promotor facilitador. O que nós pretendemos fazer é pegar, transformar uma rede de contacto entre designers e a indústria, e a título de exemplo gostava de vos dar aqui 2 apenas. Nós lançamos um concurso de design de cadeiras. Porquê cadeira? Porque é um ícone. Não há arquiteto e designer neste planeta que não queira desenhar uma cadeira. E certamente é a peça mais fácil de fazer, quer dizer, é a peça mais barata de fazer numa fábrica de móveis, e portanto nós resolvemos casar a cadeira e a indústria e os designers. E gostava só de dar-vos 2 exemplos. O concurso internacional
lançamos um concurso internacional para design de cadeiras. Sem contarmos com isso, a adesão foi tão grande que se transformou no maior concurso de design de cadeiras do mundo. Recebemos mais de 500 propostas de 37 países e, segundo os nossos parceiros, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Porto, através do IDEMAI, a Universidade Católica, a ESAD, o Instituto Português de Design, segundo eles, não há nenhum concurso no mundo de maior dimensão do que este. O que é que nós conseguimos com isto? Nós conseguimos premiar a excelência, nós conseguimos criar uma rede e criamos uma oferta para as nossas fábricas que ninguém tinha até agora. Qualquer uma das nossas empresas pode pegar nas cerca de 700 propostas, porque foram 500 concorrentes, mas cerca de 700 propostas, e qualquer uma das empresas pode agora escolher daqueles produtos, naturalmente assinar um contrato que nós mediamos com o designer e pode passar à produção qualquer um destes produtos. Mas queria dar-vos um outro exemplo. O duet, como a própria palavra diz, é um dueto. E neste dueto nós resolvemos ir até aos limites da imaginação. E juntamos designers, personalidades de prestígio internacional, juntamos o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, naturalmente fábricas de paredes, a Clinton Global Initiative, a fundação do presidente Bill Clinton, e a Christie's. Bom, perguntaram vocês o que é que fazem estes parceiros todos juntos. Estes parceiros fazem uma coisa muito simples. Nós convidamos personalidades, entre elas o Presidente da República, Cavaco Silva, o ex-Presidente Ramos Horta, o Luciano Benetton, fundador da Benetton, a Maria Betânia, o Souto Moura, Manuel de Oliveira, a Marisa, o Cristiano Ronaldo, o José Mourinho, entre outros. Convidamos estas personalidades e convidamos a inspirar uma cadeira. E convidamos designers a reunir com estas personalidades e traduzir, passarem a desenho a cadeira destas pessoas. Como é que seria a cadeira do Presidente Cavaco Silva? Como é que seria a cadeira do Cristiano Ronaldo ou do Luciano Benetton? Bom, essas cadeiras estão neste momento a ser desenhadas, vão ser produzidas por uma fábrica de paredes, vão ser leiloadas pela Christie's numa gala organizada pela Clinton Global Initiative em Nova York, e o produto da venda reverterá a favor do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Bom, para as personalidades é um contributo de responsabilidade social, para os designers é uma oportunidade de apresentar um produto inovador, para as fábricas é publicidade, para o Acnur são receitas, para a Christie's é responsabilidade civil e para nós é networking. É esse o nosso papel. E portanto, gostava que percebessem que o papel do polo do design, para terminar, do polo de design mobiliário de paredes é criar oportunidades. E, efetivamente, o investimento nesta primeira fase é significativo porque há um conjunto de infraestruturas que nós não tínhamos, como a incubadora, a fábrica de design, etc. Mas o nosso modelo de negócio é promoção, facilitação. E, naturalmente, eu convido todos a consultar o site do Polo Design Mobiliário de Paredes, onde há muito mais informação do que esta, mas, de facto, o tempo é muito pouco para poder explicar todo este projeto. De qualquer das formas, agradeço o convite que me foi formulado e colocando-me já à vossa disposição. Muito obrigado.